Dizer sempre a verdade, não importa as consequências, é dos melhores conselhos que eu já ouvi e eu ouvi no Jordan Peterson. E de facto é muito verdade. Dizer sempre a verdade, não importa as consequências, é, é algo que à primeira vista parece meio óbvio, certo? Claro que dizer a verdade é o melhor caminho, mas se tu pensares bem, muitas das vezes dizer a verdade não é o melhor caminho. Eu até diria que dizer a verdade, sim, é o melhor caminho, mas em 80% das vezes é o caminho mais difícil. Mas a questão de dizer sempre a verdade, não importa as consequências, remete-se a algo que é mentir. E o maior perigo em mentir, nós muitas vezes achamos que o maior perigo em mentir é em enganar os outros, certo? E eles descobrirem e sermos julgados pela sociedade, sermos julgados por eles, criarmos algum tipo de confusão devido à nossa mentira. Mas, e de facto, sim, são consequências, mas eu não diria que é a maior consequência de mentir. Eu acho que a maior consequência de mentir é tu enganaste a ti mesmo. E como é que tu te enganas a ti mesmo a mentir? Às vezes, umas mentirinhas pequeninhas, às vezes, não nos engariam à primeira vista. Mas a questão é quando nós mentimos constantemente, por mais que sejam pequenas as mentiras, quando nós justificamos os nossos erros, e a maior parte das vezes que justificamos os nossos erros é para o outro tentar entender ao ponto deles nós nos julgar, porque nós não queremos as consequências do julgamento, nem queremos ser julgados. Muitas vezes a justificação dos nossos próprios erros são uma mentira pequeninha, ou às vezes até uma mentira maior, para não recebermos esse julgamento e essa consequência. Mas quando nós mentimos constantemente e quando nós justificamos os nossos erros, nós já estamos a viver num auto-engano. E o problema de viver no auto-engano é o quê? É que nós nos afastamos da verdade, como é óbvio, mas afastando-nos da verdade, nós afastamos-nos da realidade das coisas em geral. E se tu te afastas da realidade, primeiro não consegues perceber quem tu és e segundo tu não consegues perceber qual é que é o teu caminho a seguir, certo? E por muito que nós achemos às vezes que certas mentiras pequenas e justificações elas pareçam insignificantes, por exemplo, um navegador com uma bússola, certo? Um navegador num barco com uma bússola, se ele tiver só 1 grau apontado no sítio errado, ou seja, só ali um pequeno desvio na direção certa, ao fim de umas centenas de quilómetros, até, até o estrago não estará assim tão grande, ou seja, ele ainda conseguirá encontrar o destino. Mas ao fim de milhares de quilómetros, vai estar completamente no outro lado, ou seja, vai estar completamente ao lado. E a cena o problema dessas mentiras pequenas e dessas justificações é mesmo esse, é que eles acumulando-se vão chegar a um ponto em que nós já não temos uma noção real do que é as coisas, uma noção real da realidade em si. Nós vamos estar afastados da verdade a um ponto em que nós já não conseguimos perceber qual é que é o caminho e já não conseguimos perceber quem é que nós somos. Ou pelo menos nós percebemos, mas é baseado em achismos, em quem nós achamos que somos e em quem nós e qual é o caminho que nós achamos que devemos seguir. E que muitas vezes essas coisas vêm por exemplo, o caminho a nós seguir muitas vezes, quando nós vivemos nesse auto-engano, muitas vezes até vem do que os outros acham e de uma coisa que veio de fora e que realmente não fui eu a escolher, mas como eu estou tão fora da realidade devido a essas mentiras e essas justificações, eu não consigo perceber realmente que aquilo não é o caminho que eu devo seguir, que aquilo não é quem eu sou. Ou seja, o ponto é que essas coisas, mesmo insignificantes, mesmo pequenas, quando se acumulam de uma certa maneira, elas afastam-nos
totalmente da realidade. Por isso é que dizer a verdade, não importa as consequências, é dos melhores conselhos que realmente se pode dar, porque normalmente a consequência da verdade é uma consequência a curto prazo, mas que a longo prazo é fenomenal, corre tudo bem e já passou, porque realmente acontece ali naquele momento, mas depois acaba. E a mentira é totalmente o contrário. A mentira safa-te no momento, mas depois tu vives o resto da vida provavelmente com um peso, ou vives o resto da tua vida a ter que te lembrar daquela mentira para nunca te descair. Até há uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu vi uma vez, que era dizer sempre a verdade é a melhor maneira, dizer sempre a verdade é o melhor caminho para nós nos... Basicamente, já não lembro o que era a frase, mas a frase era muito interessante, mas ele dizia que dizer a verdade era tão bom que nós podíamos nos esquecer de tudo, certo? Porque se nós esquecemos de tudo, mas nós dizemos sempre a verdade, então será fácil lá chegar porque é verdade. Agora, se nós mentíssemos e nos esquecêssemos dessa mentira, como eu estava a dizer, somos facilmente apanhados pelos outros. Portanto, fica a dica, fica aqui este pequeno raciocínio sobre como é que estas coisas pequenas, por muito que nós às vezes achamos insignificantes, nos vão mudando, não é? Porque tu o que achas insignificante hoje também vais deixar para a semana, e na semana a seguir, e na outra, e na outra, e na outra, e portanto todas as semanas vai haver uma pequena justificação que é mentira, mas que tu consideras insignificante, vai haver uma pequena mentira insignificante, e se tu pegares no plano geral, tu vais ver que tu afinal mentes constantemente. Portanto, o que na hora parece insignificante porque é pequeno, quando tu juntas todo esse significante, tu reparas uma coisa, que és um mentiroso e que estás afastado da verdade. Portanto, dizer a verdade sempre, não importa as consequências, é o melhor caminho.